Fala, bebê. Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui gravando esse vídeo, professor Elias Macedo, especialmente para a galera do convênio, né? Para a galera do terceiro ano aí do contextual, certo? Então, nós falarmos, né, das teorias dos conjuntos, falamos sobre conjuntos numéricos, não é isso? E hoje nós vamos dar um início aí, uma introdução, né, na questão da estatística, certo? Inclusive esse aqui, né, é o tópico 1, que são as medidas de tendência central, certo? Tópico 1. E vai fazer referência lá à habilidade do Enem, que pede para você calcular, né, as medidas de tendência central, tá certo? Parte da habilidade, né, constitui isso daí. Então, nós vamos falar aqui nessa videoaula, né, como ela é um pouco, né, mais introdutória, nós vamos falar de 3 apenas, tá? Vamos falar sobre média aritmética, né, ou média aritmética simples, mais precisamente, embora existam outros tipos de média, né, tem a média harmônica, a média geométrica, média aritmética ponderada. Hoje nós vamos falar somente da média aritmética, certo? Vamos falar também de mediana e vamos falar sobre moda também. Vamos tratar esses 3 tópicos aí. Então, olha o que acontece aí, ó. A média aritmética, né, ele define como sendo a razão entre a somatória dos valores e a quantidade de elementos do grupo, tá certo? Então, bora analisar aí o que são, né, esses elementos do grupo, né, o que é a somatória. Acontece o seguinte: a estatística, ela se preocupa em selecionar, organizar e apresentar dados, certo? Seja por meio de pesquisa, seja por qualquer outro meio de estudo, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você tem essa coleta de dados, você cria um grupo de valores, certo? E esses valores, eles vão constituir para a gente um outro ramo de estudo chamado de medida de tendência central. Ou seja, nós vamos partir agora para análise, né? Enquanto você tinha a coleta, né, a sistematização, ou seja, a organização, e aí você vem com a análise, apresentação e análise dos dados. Então, as medidas de tendência central elas vão estar nessa parte da análise de dados. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? A somatória dos valores, ou seja, eu vou ter um grupo de valores, eu vou somar todos eles, tá certo? E depois eu vou dividir pela quantidade de elementos que tem esse grupo. E a mediana? A mediana, ela já diz que é o valor que divide o grupo em 2 grupos com o mesmo número de elementos. O que significa isso daí? Isso daí significa que a mediana vai representar para a gente um termo central, certo? Então, é muito comum, né, ter o que? A questão da organização, isso é fundamental, né? Nós vamos ver aqui no exemplo. E depois você pega aquele termo que está no meio, tá certo? No exemplo que nós vamos ver aqui, vocês vão ver que não tem um elemento no meio, digamos assim, vão ficar 2 no meio. E a gente vai ver como é que vai trabalhar, certo? Terceira medida de tendência central é a moda, certo? É aquela que tem a maior frequência, ou seja, a moda é o que mais se repete, tudo certo? E pode acontecer também dela não existir, ou seja, de ter todos os elementos do grupo terem toda a mesma frequência. E quando isso acontece, a gente diz que o evento ele é amodal, certo? Então, olha, MA, quando eu falar de MA, eu estou falando de média aritmética. Quando eu falar de MD, eu já vou estar falando de mediana. E quando eu falar de MO, eu estou falando de moda, certo? Isso vai ficar claro aqui para a gente poder calcular, né? Vai ser como se fosse um acordo nosso aí dessa anotação para poder calcular isso daqui. Então, trouxe um exemplo aqui, ó. 10, 15, 10, 15, 20 e 8. Esse é o meu grupo de valores. Então, vou colocar bem aqui, ó. Grupo de valores. Tudo certo? Então, vamos calcular a média aritmética aqui. A média aritmética, vou chamar de MA, né? Que é um A. Ele diz o quê? Que eu tenho que somar e dividir pela quantidade. Então, vou somar, olha, 10 mais 15, mais 10, mais 15, mais 20, e vou dividir pela quantidade de termos. Ou seja, quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, ainda faltou mais um aqui que é o 8, né? 6, olha. Então, tenho 6 elementos aí nesse grupo. Vou somar tudo e vou dividir por 6. Vamos lá, vamos fazer. 10 com mais 15, 25.
com mais 10, 35, com mais 15, 50, com mais 20, 70, com mais 8, 78. Vou pegar isso daqui e vou dividir por 6. Se eu fizer essa continha linda e maravilhosa, eu vejo que a média aritmética aqui nesse caso vai dar 13, certo? Então, calculamos aqui a nossa média aritmética, 13, certo? Somei e dividi pela quantidade. Vamos lá, vamos ver agora a mediana. Como é que nós vamos encontrar a mediana? Antes, né? Vou botar aqui, ó, MD. Quem é essa MD? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso organizar isso daí, ou seja, eu vou botar em ordem, seja ela crescente ou seja ela decrescente, tanto faz. Eu gosto de fazer na ordem crescente porque fica um pouco mais prático, certo? Então vamos colocar, o menor valor aqui é o 8. Depois o valor é o 10, só que eu tenho dois números 10, então eu vou colocar todos os dois aí. Aí eu tenho aqui, olha, dois números 15, também coloco aqui os dois números 15. E por fim, eu tenho um número 20 aqui, ó. Tá tudo certo aí? Beleza, né? Então só fiz colocar na ordem crescente. Agora, perceba o seguinte, ó. Perceba que eu tenho, olha, 3 elementos para este lado aqui, né? Vou botar aqui, ó, 3 elementos aqui e 3 elementos aqui. Então, quem ficaria no meio, exatamente no meio desses dois aí? Esses dois grupos. Tem dois grupos de valores iguais, com todos os valores. Ficou 3 para um grupo e 3 para outro grupo. Como eu vou fazer então? A mediana, nesse caso aí, olha, MD vai ser a média do 10 com o 15. Né? 10 mais 15. Por que vai ser essa média? Justamente porque eu vou pegar esses dois valores aqui, ó. Vou pegar essa outra cor aqui. Vou pegar esses dois valores aqui, ó. Eles que são os centrais, ó. Certo? Então, 10 mais 15, 25, dividido para 2, vai dar, aqui a mediana, 12,5. 12,5. Está calculada a mediana. Então perceba que esse grupo, por ele ter uma quantidade par de elementos, né, eu tive dois centrais. Se fosse uma quantidade ímpar, por exemplo, se não existisse esse 20 bem aqui, aí o que aconteceu? O termo central seria o 10, certo? Só que, nesse caso, eu tenho um grupo par, né? Então eu precisei tirar a média dos dois centrais. Perfeito. Agora, vamos ver a moda. A moda como sendo aquele que mais se repete. Se você parar para prestar atenção aí um instantinho, olha, eu tenho o 10 duas vezes, né? E eu tenho o 15 duas vezes. Né? E aí tu deve estar perguntando, Elias, e agora? O que vai acontecer? Né? Ó, inenarrável ser. Bebê, aqui eu vou ter, nesse caso, não vai ser preciso tirar a média, no caso dos dois, não. Todos os dois vão ficar como moda. Eu vou ter a moda número 1, que é o 10, e eu vou ter a moda número 2, que é o 15, certo? Esse grupo, ele é um grupo bimodal, certo? Ele tem duas modas. Então, está calculada aqui a moda. Está calculada a mediana e está calculada a média. Então, qualquer dúvida, não te esquece, entre em contato que a gente vai estar prontinho para tirar para ti, certo? Um abraço e até a próxima.